A educação do homem começa 150 anos antes do seu nascimento. Por isso que a gente tem que ver alguma coisa disso. Porque nós estamos já num mundo trabalhado pelos inimigos de Deus já há muito tempo. Então nós já nascemos neste ambiente. Um ambiente trabalhado pelos inimigos de Deus. Então nós temos que falar sobre começando a falar sobre o mundialismo. Bom, o que é o mundialismo? O mundialismo, primeiro, é uma ideologia. E essa ideologia busca o quê? Qual é o objetivo, a sua finalidade? Ela visa estabelecer um governo mundial através de uma oligarquia internacional que quer estabelecer um reinado sobre todo o mundo. E nesse sistema mundialista nós temos justamente essa divisão entre autoridade e poder. Não é normal isso. Quem tem autoridade tem poder. Quem tem autoridade tem poder. Se você pode, você tem autoridade. Se você tem o pai, você tem autoridade de pai. Tendo autoridade de pai, você tem o poder de educar, governar seus filhos. E assim por diante. O sistema atual que nós vivemos, trabalhado já séculos e séculos, se você pegar, por exemplo, a Constituição da Maçonaria de 1723, você vai ver já esse sistema que eles buscavam desde aquela época. Impressionante. Parece uma iluminação luciferiana. Então ele é baseado nessa divisão, autoridade e poder. A autoridade precede, ela é teocrática, entre aspas. Né? Ela é luciferiana, ela é gnóstica. Por quê? Porque os sábios que se debruçaram sobre esse problema, inclusive com risco da própria vida, a maioria deles católicos, mas alguns não, nem sempre eram católicos, mas a maioria muitas vezes eram convertidos, gente que tinha conhecido a maçonaria e outras sociedades secretas que tinham deixado, felizmente. Então eles notavam que a autoridade, os que estavam mais em cima, parte da autoridade, era gente realmente em comércio, ou seja, em relação com os espíritos. Era gente que praticava a mediunidade e a magia. A mediunidade é algo mais receptivo, enquanto que a magia é algo mais ativo. Então ele exerce ação sobre as forças da natureza, porque não é preciso lembrar isto, ou aprender isto, muita gente não se dá conta disso. O demônio pertence à natureza. O demônio não é sobrenatural. O demônio é natural. Porém, o natural que é superior ao nosso. Daí porque se diz, às vezes, preternatural. Mas o sobrenatural é algo que se refere diretamente a Deus somente. E os anjos revoltados, eles pertencem à natureza. Porém, a um nível de natureza superior ao nosso. Os anjos dão risada da gente, porque nós somos seres materiais, parecidos com os animais, temos às vezes as funções orgânicas dos animais, etc. Porém, então, o que é que ocorre? Essas energias, essas forças que os demônios mexem, estão acima das nossas. Elas são ocultas para nós. Ocultas. E como o demônio, revoltado contra Deus, quer se passar por Deus, ele quer seduzir, ele faz a mesma proposta que ele fez a Adão. Sereis como os deuses. E durante a história, muita gente foi atrás disso. Claro que no final das contas quebrou a cara. Mas, durante a sua vida terrestre, eles tiveram algum acesso a esses poderes, a essas energias que estão abaixo de Deus, que são naturais, mas que estão acima do nosso nível. E, portanto, adquirem poderes mágicos e
essa gente com o tempo foi assumindo a autoridade. Através justamente das relações com os espíritos. Daí porque essa autoridade ela é teocrática, entre aspas, já que o demônio quer passar por Deus. Ela é luciferiana, adora Lúcifer como Deus, e ela é gnóstica, ou seja, ela substitui a fé pelo conhecimento, reputado como algo que dá salvação. Então, ela rejeita a graça e abraça a natureza. Só que no fundo ela abraça a natureza que é de natureza demoníaca. Dessa autoridade emana o poder. O poder emana da autoridade. Então é esse poder que aparece. Ou mais ou menos aparece. Mais ou menos. Na verdade o que aparece são os graus inferiores. Quando você vê o Temer na presidência da República, está ali. É poder, tem poder, mas é o poder e é o poder mais aparente que está ligado a poderes que estão antes dele. O Temer é um alto maçom, né? E, além disso, este poder ainda está vinculado, submetido, emana da autoridade. Sei que isso não aparece no meio de comunicação. É preciso estudar muito para se ter uma noção dessas coisas. Se alguém quer começar a entender isso, tem que ler pelo menos A Conjuração Anticristã de Monson de Lassus, Maçonaria e Seitas Secretas de Epifânios, no mínimo, para começar a entender essas coisas. No mínimo, já são 2 calhamaços de... Né? Tem muito mais coisa, a literatura já é muito extensa sobre isso. Livros ainda são editados a esse respeito, mas só para começar, já valeria a pena conhecer. Não vão na internet sem preparo para isso. A internet tem que ter um cuidado imenso, porque a estratégia hoje, eu comecei a estudar essas coisas antes de internet. E depois que eu entrei, que como apareceu a internet, comecei a olhar, aí eu fui vendo as coisas, olha só, tem coisa certa misturada com coisa errada. Eles fazem as coisas de maneira que para você achar a verdade, é como achar agulha no palheiro. E eu já vi várias vezes, você começa uma coisa interessante, daqui a pouco tem disco voador lá em Marte com os nazistas, que maluquice é essa? Resultado, você olha a maluquice, isso aqui é gente desequilibrada e rejeita tudo. A estratégia é essa. Porque eles viram que eles não podiam segurar a informação com a internet. Realmente é verdade. A internet é coisa totalmente virtual. Então eles, como se diz, eles jogam, sei lá, joga cinza no leite, joga sujeira no meio, porque aí você não bebe aquilo. Porque fica misturado. Para você achar, não é fácil. Para você distinguir as coisas, não é fácil. A estratégia é essa. Então, mas se você estudar bons livros primeiro, você terá a condição de fazer mais ou menos uma distinção das coisas. Mas não é fácil. Na internet não é fácil. Tem muita gente por aí ficando doidinha ou meio doidinha por causa da internet, porque vai nessas coisas, não tem equilíbrio. Ou então ele rejeita tudo e fica com os mass media, né? A mídia oficial, né? A referência, né? Então, o poder manda da autoridade, é a serviço dela. Esse poder apoia-se na alta finança. Apoia-se na alta finança. Pouco tempo, 1 mês eu acho. Não sei se foi mais que isso. Obama, entre os numerosos desastres que ele faz, mas disse uma coisa menos má. Ele disse que o Estado de Israel devia voltar aos limites de 1967. Antes da Guerra dos 6 Dias, né? Ele afirmou isso, né? Ou seja, devia um tanto equilibrar, né? Um Estado para os palestinos, isso aqui e tal. No outro dia, Netanyahu saiu de Israel, foi para os Estados Unidos. No outro dia, foi para o Congresso dos Estados Unidos, até o Congresso dos Estados Unidos, fez um discurso contra isso, é claro, né? E foi aplaudido 29 vezes de pé. Que é isso? Submissão. O AIPAC, que é o lobby sionista lá nos Estados Unidos, disse, olha, se você seguir isso, a gente vai tirar o dinheiro de vocês. Acabou. Por que de você acabou? Puxaram o dinheiro, botaram o Brasil na crise. Tira o dinheiro, o país entra em crise. Então,
eles podem tirar todo mundo desse jeito, porque todos eles, de direita ou de esquerda, representam o poder que se apoia na alta finança. Todos eles. Sejam as democracias populares, esquerdistas, sejam os regimes liberais, de livre comércio, todos eles, em maior medida ou menor medida, se apoiam na alta finança. E essa alta finança, ela é também formada de uma multidão de sociedades, mais ou menos secretas, meio secretas, discretas, que dão suporte à autoridade e fazem com que o poder, por assim dizer, ele se compenetre com a autoridade, porque não é uma distinção absoluta, atenção, não são um muro que põe entre a autoridade e o poder, não, agente do poder que pode estar na esfera da autoridade, vice-versa. Às vezes essas sociedades elas vão se interpenetrando, na verdade é uma organização concêntrica. É concêntrica. É concêntrica. E quanto mais perto do centro, maior o grau de iniciação e vice-versa. Bom, os especialistas, o pessoal que estuda isso, eles dizem que na esfera da autoridade você tem provavelmente o chamado Lucis Trust como um dos que estão mais perto do auge da autoridade. Lucis Trust. Depois do Lucis Trust você tem o B'nai Brit. B'nai Brit. Os filhos da aliança. É uma maçonaria composta unicamente de judeus. Daí porque eu me espanto que, bom, não sei, um desses especialistas disse há algum tempo atrás que Lenin pertencia aos B'nai Brit. Bom, se pertencia, ele deveria ser completamente judeu. O que eu sabia até agora é que ele era meio judeu, mas está nessa maçonaria. Então, essa maçonaria está bem perto também da esfera da autoridade. Depois você tem ordens martinistas e rosacrucianas, você tem a Side Masonry inglesa, etc. Na esfera da autoridade você tem a ONU, você tem a ONU primeiro, depois você tem diversos organismos mais ou menos discretos, que são o CFR, Council for Foreign Relations, você tem a Round Table, as sociedades fabianas, a Fabian Society, etc. Então, você vê, é uma série, uma multidão de organizações, umas mais aparentes, outras menos aparentes. Justamente são essas organizações que realmente detêm o poder e compenetradas com elas a autoridade que justamente dá o apoio a este poder mundialista. Então, esse poder, como eu disse aqui no começo, ele quer realmente estabelecer um reino no mundo inteiro. O seu poder passa necessariamente, a sua dominação passa necessariamente pela destruição de todos os governos. Quando eu digo destruição, não digo necessariamente destruição completa, como se acabasse completamente a nação Brasil, a nação Estados Unidos, a nação Argentina, a nação francesa, etc, etc. Necessariamente não, pode ser, mas é um pouco difícil. O que importa é que todas essas nações percam sentido. Percam sentido. Veja, por exemplo, a questão do patriotismo. É muito forte no ser humano a questão do patriotismo. Você vê o Brasil todo destruído com o Estado.
Mas quando alguém fala em possíveis problemas, por exemplo, com a Venezuela, o pessoal se anima, fica tanto... Sente isso, pelo menos, acho que muitos, pelo menos, ainda sentem essa vontade de não deixar o nosso país ser, sei lá, invadido ou qualquer rumor que passa por aí. Isso levanta um pouco o sentido nacionalista. Isso é forte no ser humano, você vai negar. Então o que eles fazem? Transferem isso para o futebol, para a Olimpíada, para isso, para aquilo. Transferem. Você se mata por causa de uma seleção de futebol cheia de sibaritas ganhando milhões, que é só dinheiro mesmo, o interesse deles, e você está ali, todo o nacionalismo é transferido para ali. Enquanto que o verdadeiro nacionalismo ele é esvaziado. O verdadeiro patriotismo é esvaziado continuamente. Então, esse governo mundial passa pela destruição das nações. O poder nacional tem que ser destruído, porque ele é uma barreira. Daí as organizações intercontinentais, as organizações de comércio mundial. Veja bem que o mundialismo não é a mesma coisa de imperialismo. Não é a mesma coisa. Não é. O imperialismo existiu, várias nações tiveram essa intenção, mas o imperialismo ele é ligado a uma nação que aumenta o seu poder sobre outras nações. Enquanto que o mundialismo não. O mundialismo ele é o domínio de uma oligarquia. Não é o domínio de uma nação. É o domínio de uma oligarquia. Outra coisa, o mundialismo não é a mesma coisa de universalismo. Ou seja, por exemplo, o caso de uma religião católica, que tem vocação a se espalhar pelo mundo inteiro. Uma verdade que se espalha pelo mundo inteiro. Não é a mesma coisa. Porque o mundialismo quer um domínio de governo sobre cada cidadão. Quer destruir as nações. Enquanto que o resultado do catolicismo, uma religião verdadeiramente universal, é, pelo contrário, o fortalecimento e a multiplicação das nações. Vocês veem, por exemplo, o caso do Império Austro-Húngaro. Um império que remonta aos Habsburgo desde o século XII, eu acho. E ele só foi acabar no século XX, na Primeira Guerra Mundial. Era uma multidão de pequenas nações, cada uma com um costume diferente, de raças diferentes, eslavos, germânicos. E eles estavam sob a autoridade de um império. E sob a autoridade de uma religião, o catolicismo. Era um império extremamente católico. Daí porque a Primeira Guerra Mundial foi, entre outros objetivos, destruir o Império Austro-Húngaro. Destruir aqui, porque era católico. Eles conseguiram destruir o Império Protestante do Hohenzollern, alemão, o Império Czarista, ortodoxo, o Império Católico, do Austro-Húngaro, vários golpes, e até o Império Turco, momentâneo. 4 impérios, não só. Custou 16 milhões de vítimas, né? Mas, para os inimigos de Deus, valeu a pena, porque destruíram. E depois da Primeira Guerra, fundaram a Sociedade das Nações, que precedeu a ONU. Então, uma religião universal, ela não tem o mesmo efeito do mundialismo. O mundialismo não. O mundialismo ele tende justamente a criar entidades cada vez mais extensas e homogêneas. Entidades cada vez mais extensas. Não pode criar um Estado mundial, ainda não se pode isso. Mas cria-se cada vez mais entidades mais extensas. O mundialismo atual, como nós entendemos atualmente, ele tem sua origem depois da Segunda Guerra Mundial. Foram 2 guerras mundiais para criar esse poder e justamente tirar o poder da Europa. Por quê? Porque a Europa tem mais herança cristã, simplesmente. Os Estados Unidos já nasceram não tão cristãos.
Então era preciso que os Estados Unidos crescessem e a Europa diminuísse. Então a guerra foi feita na Europa, claro. Os Estados Unidos levaram algumas bombas japonesas lá em Pearl Harbor, mas não foi grande coisa, o país não foi tocado. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham a maior parte da produção econômica mundial. Os Estados Unidos tinham a maioria da produção e o resto tinha um resto. Os Estados Unidos tinham a maior parte da produção econômica mundial. Era assim. Então o mundialismo se estabeleceu justamente com uma base americana, norte-americana. Hoje as coisas parecem que estão para mudar. Não é a mesma coisa. Mas enfim. Eles querem estabelecer isso. Eles querem entidades homogêneas. Eles querem destruir o que é natural e querem estabelecer o que é artificial.